Ontem, o senhor Bolsodória, governador de São Paulo, se encontrou com dois ex-ministros de Jair Bolsonaro, dois ministros que ficaram mais de um ano no governo Bolsonaro defendendo o Bolsonaro e tudo o que ele fazia. Esses dois ex-ministros são Sérgio Moro e Luiz Henrique Mandetta. O Sérgio Moro estava nos Estados Unidos e voltou para o Brasil para ver o que ele fará em 2022. Ele se encontrou com o Dória ontem e agora, hoje, ele vai se encontrar com o MBL, o mesmo MBL que tem várias denúncias de corrupção, que já teve busca e apreensão lá, 400 milhões lá dos fundadores do MBL, enfim, esse MBL aí que está se encontrando com o Sérgio Moro. Ou seja, o pessoal da terceira via, nem Lula nem Bolsonaro, começa a se articular. Enquanto isso, na disputa ao governo de Márcio França foi quem perdeu do Bolsodória em 2018. O Márcio França começa a se articular com o Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin está para sair do PSDB, ou talvez ele fique, não se sabe se ele vai para o PSD ou se não vai, mas enfim, o Márcio França quer uma chapa com o Alckmin e isso tiraria muitos votos do Haddad e isso complicaria a chance do PT, do Lula, fazer uma aliança com o PSB na eleição de 2022. Então, o xadrez político está se movimentando. A única pessoa desse xadrez político que não está se movimentando é o Jair Bolsonaro, que o Bolsonaro não sabe fazer política. O Lula vai engolir todo esse pessoal junto, porque o Lula começou a articular agora com alguns atuais aliados do governo Bolsonaro. Ele não está articulando ainda, mas ele marcou. Na semana que vem, ele chega em Brasília e ele marcou um jantar. E nesse jantar estarão duas pessoas que podem ajudar o Lula a roubar aliados do Bolsonaro. Quer dizer, se tem uma maneira de você derrubar um governo, você pode derrubar dando pancada por fora ou você implode de dentro do governo, você começa a implodir tirando os aliados. É isso que o Lula começou a fazer. O Lula fez isso tanto com o Ciro Gomes. O Ciro Gomes ele estava tentando uma aliança com o PSB. O Lula conseguiu não minar essa aliança, mas conseguiu trazer a aliança com o PSB para o PT. Essa aliança que agora, eu acabei de falar, tá um pouco ameaçada. Mas agora ele começa a se articular com outras pessoas, com caciques do Centrão, e inclusive caciques do Centrão que ajudaram no golpe de 2016, e que o Lula, como político, ele conversa com eles e traz para o lado dele para falar, vamos todos contra o desgoverno Bolsonaro, vamos juntos contra o desgoverno Bolsonaro, não vão para o lado da terceira via. O xadrez político começou a se movimentar e com força. Eu vou explicar isso tudo aqui. O Bolsonaro está em pânico, porque o Bolsonaro sabe que o governo dele pode acabar em menos de um mês. O Bolsonaro sabe que, se não for com cassação de chapa, pode ser com inelegibilidade. E ele sabe que ele não se elegendo em 2022 ou elegendo alguém dele, ele terá um problemão. E que o líder nas pesquisas é o Lula e o Lula não para de subir. Mas antes de eu explicar isso, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, você é, eu sou. Assim como toda a esquerda é a verdadeira oposição ao Bolsonaro. Se você também é, inscreva-se aqui no canal, porque aqui a gente faz oposição ao desgoverno todos os dias. Aqui a gente é incansável no Plantão Brasil. Plantão Brasil somos pessoas incansáveis contra o governo Bolsonaro. Se você também é, inscreva-se aqui, embaixo do vídeo, rolando o vídeo para baixo tem um botão inscrever, aqui em cima tem um botão inscreva-se aqui, clica nele e aí você está fortalecendo a oposição contra o desgoverno fascista. A gente também faz oposição nas ruas. No final do vídeo eu vou mostrar um trecho do nosso carro de som na cidade de Belém do Pará, aqui é Belém do Pará. Ontem a gente estava lá denunciando os crimes do Bolsonaro por 4 horas na cidade de Belém do Pará. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay, deixo também minhas outras redes sociais para você também seguir nas outras redes e a gente fortalecer a oposição ao desgoverno. Mas agora vamos falar do xadrez político, que as pecinhas estão se movimentando, muitas peças ao mesmo tempo. Primeiro o pessoal da terceira via. O Mandetta, ex-ministro da Saúde do Bolsonaro, ele foi contratado, isso foi dito assim aberto, a céu aberto foi dito, que o Mandetta, ele virou ministro do Bolsonaro para acabar com o SUS. Essa era a missão do Mandetta, a missão que ele não conseguiu cumprir porque começou a pandemia, ele começou a brigar por protagonismo com o Bolsonaro e depois ficou-se sabendo que a Prevent Senior ajudou a derrubar o Mandetta. Tá. O Mandetta se reuniu com o Sérgio Moro e se reuniu com o Dória. Os três querem ser candidatos à presidência. Só que o Moro percebeu que a coisa está ruim para ele. O Moro chegou um momento em que nas pesquisas ele estava indo até bem. E nas de segundo turno ele ia bem, ele empatava ali com o Lula, perdia de pouco, em algumas pesquisas até ganhava na margem de erro, só que veio a Vaza Jato. Aí o Moro começou a cair. O pior foi quando o Moro saiu do governo Bolsonaro, isso foi depois da Vaza Jato, ele já não estava lá mais com tanta fama,
e os bolsonaristas se viraram contra ele. Aí o Sérgio Moro virou praticamente um zero à esquerda. O Sérgio Moro não passa de 7, 8% nas pesquisas, mas em qualquer pesquisa contra o Lula ele perde com 20, 25 pontos de diferença. Quer dizer, não tem chance nenhuma do juiz ladrão se eleger. Mas o Dória quer ser presidente custe o que custar. E o Dória é amigo do Moro, sempre foram amigos. E o Mandetta é do DEM. O DEM é um partido que está para se fundir agora com o PSL. Vai ter a fusão dos dois partidos. Por quê? Porque por causa da cláusula de barreira, esses partidos estão vislumbrando um futuro desastroso em 2023. Então eles estão se fundindo para formar um mega partido e ver se eles conseguem manter um número mais ou menos alto de parlamentares na eleição de 2022. Eu acho difícil porque estão muito queimados. O DEM estava sendo cortejado também, o DEM é do Mandetta, estava sendo cortejado pelo Ciro Gomes. Ciro Gomes fez reuniões com a ACM Neto, falou que ia fazer uma dobradinha em 2022 com a ACM Neto. Então, como você pode ver, todos estão se movimentando e tentando arranjar mais parcerias. E o DEM, uma coisa sobre o DEM, partido do Mandetta. O DEM era sempre foi um partido de direita, tá? Sempre foi um partido de direita. Só que o DEM agora, ele assume que é de extrema direita. O DEM é um partido, pra você ter ideia, partido que o Ciro Gomes, que é aliança também, é um dos partidos que mais apoiam o Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Aqui, tem o ranking de fidelidade dos partidos ao governo Bolsonaro. O PSL vota em 97%, vou ampliar aqui para ficar mais fácil de ver. O PSL vota em 97% das vezes junto com o que o governo Bolsonaro, o líder do governo Bolsonaro, manda. Para quem não sabe, toda a votação na Câmara e no Senado, o governo tem a sua opinião. Por exemplo, o governo diz, os governistas votem sim, governistas votem não. Pois bem, o PSL vota 97% das vezes com o Bolsonaro. O segundo é o Patriotas, o terceiro é o DEM. Só para você ter ideia. Esses aqui são os que o Ciro Gomes queria parceria, esse aqui é o partido do Mandetta. Esses aqui são os aliados do Sérgio Moro e do Bolsonaro. Só para você ter ideia, eles são o puro suco do bolsonarismo. Para quem tiver com alguma curiosidade sobre o ranking, eu vou mostrar aqui o ranking aqui com o nome de todos os partidos, assim fica fácil para você ver quem é quem. Aqui são os partidos que votam menos de 50% das vezes com o Bolsonaro. Tá aqui o PSOL, PT, PCdoB. Isso aqui é a verdadeira oposição ao Bolsonaro. E olha que o PDT tá quase ali, hein? Essa aqui é a oposição ao Bolsonaro. PSOL, PT, PCdoB, Rede, PSB um pouquinho e PDT um pouquinho. Tá, eles estão se articulando. Enquanto isso, o Lula percebeu o quê? Que estão tentando tirar o apoio do PSB ao PT e vai ficar difícil para a esquerda se isso não acontecer, se o PSB não apoiar o PT. Por quê? Porque apesar do Lula ser o líder nas pesquisas, quando o Lula chega em 2022, ele vai em algum estado, vai lá para um estado do Nordeste, ele precisa de um palanque para subir, ele não vai subir só no palanque do Lula. Por quê? Porque se tem um candidato a governador que tá no mesmo palanque que ele, tem mais gente que vai ver o comício. Então, é muito importante fazer aliança regional, por isso que os partidos estão loucos por alianças regionais. E aí, o Lula vai a Brasília. O Lula, você vai se surpreender com a agenda do Lula em Brasília. O Lula vai ter um jantar que ele próprio, Lula, pediu na casa do Eunício de Oliveira. Eunício de Oliveira, golpista. O Eunício de Oliveira votou a favor do golpe de 2016. O Lula, para esse jantar, o Eunício de Oliveira, ele convidou, agora, prepara para a surpresa, ele convidou Romero Jucá, o Romero Jucá, aquele do golpe com o Supremo, com tudo, Romero Jucá, ele convidou Ibanez Rocha é aliadíssimo do Bolsonaro, é o governador do Distrito Federal, Bolsominion Roxo. Ibanez Rocha foi consultado e disse, eu quero participar, eu quero conversar com o Lula, só pra você ter ideia. Já tem um aliado do Bolsonaro que já tá assim com um pé e meio fora do barco para pular do barco do Bolsonaro. Ibanez Rocha quer se reeleger governador, ele sabe que com o Bolsonaro ele tem 0% de chance. O Lula, também nesse jantar, estará o Vital do Rego. O Vital do Rego é o vice-presidente do Senado que não para de bater no Bolsonaro. Também vai ter um deputado do PSB que é muito ligado ao Bezerra Coelho. Bezerra Coelho é o líder do governo Bolsonaro no Senado. E esse deputado do PSB, que agora me fugiu o nome, é muito ligado a eles. São assim, unha e carne. Quer dizer, o Lula vai começar, em uma tacada só, o Lula vai tentar trazer pro lado dele todo aquele pessoal que deu o golpe na Dilma e trazer pro lado dele alguns aliados do bolsonarismo. Ele vai começar a rachar o bolsonarismo no meio, de dentro do bolsonarismo. Aí, veja bem, esse deputado do PSB também, ele é de Pernambuco.
O governador de Pernambuco, Paulo Câmara, é do PSB, assim como o prefeito de Recife, que é a capital de Pernambuco, é do PSB. Então o Lula vai negociar para o PSB vir para o lado dele. Por quê? Porque lá em São Paulo, o Márcio França do PSB está negociando com o Geraldo Alckmin para que o PSB coloque o PT de lado e faça uma chapa deles para tentar ganhar do Haddad e para tentar tirar qualquer apoio ao Lula na eleição presidencial. Olha só como é que tá o xadrez. Como é que a grande mídia fala sobre tudo isso? Olha, o Moro, o juiz ladrão, se encontrou com Mandetta. A grande mídia não cita que o Moro é juiz ladrão, muito menos cita os crimes do Mandetta. E muito menos cita que o Dória é o Bolsodória. Um encontro normal de políticos. Quando o Ciro se reuniu com a Semineto. O Ciro Gomes se reuniu com a Semineto. Coisa normal. Ciro Gomes se reuniu outro dia com o Rodrigo Maia. Se reuniram. Mas o Lula está se reunindo com um monte de corruptos. Esse aqui, aí começa a colocar a ficha de todo mundo. Esse aqui foi acusado pela Lava Jato disso. Também estará lá o Edson Lobão. Edson Lobão foi ministro também. Para você ter ideia, o Edson Lobão, ele e o Romero Jucá, eles são autores de um processo que começou o julgamento nessa semana, começou o julgamento na terça-feira, que é o processo que vai demitir 11 procuradores da Lava Jato do Rio de Janeiro. A votação já começou e no Conselho Nacional do Ministério Público, um dos que estão votando pediu vistas e a votação voltará no dia 8 de outubro. Mas 11 procuradores da Lava Jato do Rio de Janeiro serão demitidos por causa do Romero Jucá e do Edson Lobão. Eles tiraram o sigilo de um processo sigiloso. Mas no caso do Lula, a mídia condena qualquer reunião que o Lula faça. O Lula está se reunindo com corrupto. Só que tem uma coisa. Quando o Ciro Gomes se reúne com a Semineto, que é um dos maiores bandidos da história, aí não tem problema nenhum. Se une com o Rodrigo Maia, que a gente não precisa nem falar o quão bandido ele é, não tem problema nenhum. Quando o Mandetta, que tem um monte de corrupção dele, quando era secretário da Saúde no Ministério, no Mato Grosso do Sul, quando o Mandetta se reúne com o Moro, que é um juiz ladrão, não tem problema nenhum. Mas o Lula, sabe o que a mídia quer? A mídia quer que o Lula fique sentadinho lá no apartamento dele em São Bernardo do Campo, não ligue pra ninguém, fique completamente isolado até o dia da eleição. É isso que a grande mídia quer. Os outros, todos bandidos falando entre si e todos articulando entre si para tirar o PT, porque eles são nem Lula nem Bolsonaro, mas se não der, eles vão de Bolsonaro, como foram em 2018 e como foram todos ministros e beberam muito do suco do fascismo do Bolsonaro. O importante para eles é o seguinte: criminalizar tudo que o Lula faz e descriminalizar tudo o que esses bandidos fazem. Só para você ter ideia de como a grande mídia já está começando o jogo sujo. Mas esse jogo sujo que a grande mídia faz, anota, isso é desespero. Por quê? Porque o Lula se reúne com esse pessoal em Brasília, a partir dessa reunião, o Lula começa a articular com um monte de gente e começa a roubar as articulações dos outros. E aí eles ficam pé da vida. Por quê? Porque o Lula é o líder nas pesquisas, todo mundo quer apoiar o Lula, todo mundo quer estar do lado do Lula, ninguém quer estar do lado do Bolsonaro a 4%, muito menos o Ciro Gomes. Ciro Gomes essa semana foi humilhado pelo Eduardo Leite, do PSDB, outro bandidinho lá do Rio Grande do Sul, que falou, por que eu vou ser vice do Ciro? Porque estavam falando do Eduardo Leite ser vice do Ciro. Por que eu vou ser vice de alguém que não decola nas pesquisas? O Ciro Gomes é candidato à eleição de 2022 desde 2018. Quando acabou o primeiro turno que ele perdeu, ele já se lançou para candidato em 2022. E continua com 6% das intenções de voto. Teve uma época que chegou a 8%. Agora voltou a 6. É isso, não sobe. Então ninguém quer articular com um cara que tem 6 pontos, mas com quem tem 45, todo mundo quer conversar. E você pode estar falando, mas Thiago, não devemos falar com golpistas, eles são isso, eles são aquilo. Concordo. Concordo em tudo, 100%, só que tem um problema. Esses golpistas, eles têm cargo. E os que não têm cargo, como o Enício de Oliveira, eles têm apadrinhados dezenas de deputados. Então, se o povo elegeu esses deputados e elegeu esses senadores, é com eles que o Lula tem que conversar. Assim como foi com eles que o Lula teve que conversar quando foi presidente e quando tirou 38 milhões de pessoas da miséria. Porque a partir do momento, e eu vou falar isso aqui bem sério, presta bem atenção, a partir do momento em que o PT começou a escutar essa militância purista que diz não converse com os caciques do Centrão, sabe o que aconteceu? Não deu 6 meses, a Dilma sofreu um golpe de Estado em que o próprio Romero Jucá, no telefonema, falou um grande acordo nacional com o Supremo e com tudo para tirar a Dilma. Pronto, é isso. Quando você não faz política e não conversa com os outros, você sofre um golpe de Estado. Tem muita gente na esquerda
que adora criticar o PT e que fala, é uma esquerda purista que nunca ganhou uma eleição, nunca fez nada pela população, porque afinal, falar não ajuda a vida de ninguém. O que ajuda a vida de alguém é ganhar a eleição, chegar lá e fazer o que o povo precisa. Tem muita gente que fala, porque o PT isso, o PT aquilo, o Lula se dobrou, o Centrão, e tirou 38 milhões da miséria. O babaca que não se dobra ao Centrão, não conversa com o Centrão, sabe onde está o babaca? Tá falando, não ajudou a vida de ninguém, e graças a esse discursinho aí, temos aí 14 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Então, o Lula conversa. E eu vou te falar uma coisa, se em 2022 conseguirmos eleger um congresso, um parlamento de esquerda, o Lula não precisa conversar mais com o Eunice da Cunha, muito menos com o Sarney, foi convidado para a reunião, mas não vai, porque tem problema de saúde, muito menos com o Sarney, muito menos com esse pessoal que são traidores, na hora que precisa eles traem. O Sarney traiu a Dilma antes do golpe, em 2014 ele votou no Aécio, quando ele foi votar tinha umas câmeras, e deu pra ver que ele apertou 45, tem vídeo do Sarney votando no Aécio, e ele era aliado do governo da Dilma, só pra você ter ideia de como eles são traidores. Mas, vai fazer o quê? Ou você conversa com esse pessoal, articula pra chegar bem e ter uma grande chance de ganhar no primeiro turno e aí mudar a vida dos brasileiros e transformar o Brasil novamente para melhor, ou fica com um discurso purista, eu sou muito puro, eu não vou conversar com ninguém, não preciso de ninguém, aí vai ter dificuldade na eleição, vai ter dificuldade depois da eleição para montar uma base governista, não tem base governista, leva um golpe de Estado, que foi isso que a Dilma fez, não conversou com ninguém, levou um golpe de Estado. É isso que você quer? Levar um golpe de Estado? E aí depois do golpe de Estado vem alguém 100 vezes pior do que a gente poderia imaginar, vem o Michel Temer e depois vem o Bolsonaro? Não funciona. Então, prepara que o xadrez político está só começando. Essas são só as primeiras peças a serem movidas no tabuleiro do xadrez político. Vai ter muita coisa ainda até chegar 2018, até chegar 2022, perto da eleição. E vou mostrar aqui o carro de som lá em Belém do Pará, denunciando os crimes do desgoverno Bolsonaro. Olha só. Da gasolina é culpa do Bolsonaro e a sua família é só compra de mansão. O povo brasileiro tá sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. 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 Se você também é contra Bolsonaro, contra esse desgoverno, se inscreva no canal do YouTube Plantão Brasil. Tá aqui um trecho, quem quiser apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro, no primeiro comentário deixa o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais, deixe sua opinião sobre o vídeo. Falou!